Oi, gente, estamos aqui com a nossa matriarca, Isabel Martins Santos, conhecida como Dona Belinha, e ela vai contar para vocês um pouco da história dela de vida. Ela está aqui nesse momento em casa, aqui em Santa Cruz do Piauí. Então, vovó, essa entrevista vai ficar registrada por um bom tempo para todo mundo ver. A gente quer saber como foi que a senhora conheceu o nosso vovô Luiz, naquele tempo que as coisas não eram tão fáceis. Ele era vaqueiro, né? Então conta um pouco da história, como foi. Na família de vovó tinha 3 irmãs mulheres, né? Como é o nome delas? Era Anitta? Sim. Irmã As Anitta, irmãs Anitta, Francimar e Luísa. E no caso, meu avô Luiz Arsênio era vaqueiro e sempre parava na casa do seu João Evangelista, que era o pai da senhora. Aí ele se interessou, das 3 se interessou pela Belinha. Ele com pernão, perneira, gibão, né? Todo encorado. Naquele tempo, vaqueiro era um cara destemido, não tinha medo. Aí, no caso, a vovó começou a paquerar ele. Ou foi ele que começou a paquerar? Qual foi dos dois? Hã? Foi ele que olhou por a janela e disse: o que é, morena? Ah, ele falou o que é a morena. Olha como o vovô era danado, gente. Aí, vovó, nesse tempo tinha... Vovó tinha quantos anos? Tinha 17? 18 anos. 18 anos, já era de maior de idade. Aí já é uma longa história, né, vovó? Continuando aqui a história. Aí ele se apaixonou pela Belinha. Aí, no caso, vovó nessa época já era noiva com outro homem. Já tinha acabado o casamento. Já tinha praticamente acabado o noivado. Noivado. Aí vovó fala mais alto um pouquinho para o povo ouvir. Aí, no caso, vovó, ele deixou vovó noiva. Menos de 15 dias, já era uma paixão avassaladora. Naquele tempo já queria pra casar mesmo. Tem que deixar registrado pra gente entender como foi esse romance, que ele era um homem tão bom. Aí, no caso, ele pediu e já foi carregando logo pra torre, né? Que hoje chama torre, que era o antigo resfriado, né? Aí lá teve o primeiro filho, que vovó disse que foi o próprio dono do cartório que escolheu o nome, né? Mansueto. Foi o dono do cartório que escolheu o nome Mansueto, né? Que registra nomes lá. Foi ele que colocou o nome de tio Mansueta, foi? Não, foi a mulher que trabalha no consultório, Espírito Santo. Ah, foi a Espírito Santo que trabalhava no cartório, que preferiu... Belinha, coloca o nome de Mansueto, que é bonito. Mansueto. Aí daí vovó foi sempre tendo outros filhos, né? No decorrer. Teve Mansueto, aí teve... Isabel. No caso, teve as meninas que morreram, né? Que teve a Dalva. E o nome da outra? Dalva e Osana. E Osana. Porque nesse tempo elas comiam terra, né? Comiam barro da parede, deu um problema. E também os recursos que não tinha, né, vovó? Também naquele tempo, né? Não tinha os recursos que tem hoje. Qual é a maior saudade de vovó, assim, daquele tempo? Porque era difícil, né? Plantava muito ali nas mediações ali do riacho, né? Tinha muitas verduras. Aí a vovô tinha muito gado na época. Aí sobreviviam mesmo da roça, né, vovó? Vovó lavavam as roupas lá no riacho mesmo. Sabe. E aí sempre morou todas lá, né? As cunhadas, a tia Amparo, a dona Eva, a tia Eva. Que hoje são as 3 que ficaram viúvas, né? Só vocês 3 que moravam lá, que no caso hoje são viúvas. Então, assim, no caso, o que fez vovô vir morar aqui na cidade de Santa Cruz naquela época? A vovó acha que é porque ele quis mesmo sair lá da roça, não quis mais ser vaqueiro. Vendeu o gado todo, aí quando vendeu, o João Aí comprou um galpão aqui, no caso, um terreno aqui do finado de João de Julho. Foi.
E aí entraram só no galpão, com esse tanto de menino. Construiu a casa lá, mas só fez o salão. Só, né? Foi. Aí ele foi viver da lavoura mesmo, dando diária, né? Vivendo de limpar a terra, assim. Dando diária pros outros. E vovó foi fazer comida no mercado público, né? Foi. De lá foi pra Santo Inácio também ser barraqueira lá, né? Nesse tempo chamava barraqueira, fazer comida. E as coisas sempre difíceis, né, vovó? Voltando aqui a gravação, vovó foi barraqueira por muitos anos. E aí os filhos foi crescendo, ficando jovem, adolescente. Aí a Isabel partiu pra Recife, Pernambuco. Recife. Tia Zita. Em Recife, eu fui trabalhar em Recife. Quem? Ela, sim, aí com os tempos, eu vi o comunal ali. Vovó fala só mais um pouquinho alto pra ouvir. Ela lá conheceu o esposo, que hoje é o Naldinho, né? Foi. Tia Zita foi cuidar de menino, né? Foi babá sempre. Tia Zita, tia Lindalva. Quem? Qual delas que foi babá? Meu menino? Das meninas. Eu não tinha babá. Não, elas cuidaram de outras crianças. Por exemplo, tia Lindalva cuidou muito dos filhos de Inácio Borges. Foi. Tia Isabel foi para trabalhar lá em Recife, em Pernambuco. E os outros homens se destacou. Tia Mansueta foi para São Paulo. Pai foi para o Maranhão. Dizendo ele que conheceu a Conceição lá no Maranhão. O que é que a vovó acha? Foi rapazinho novo, hein, vovó? Juízo pouco, né? Nesse tempo. Aí... Vovó sempre, coitada, aqui fazendo comida. Quantos anos, vovó? Vovó, 8 anos fazendo comida, até aposentar de idade. Para sobreviver sobre o que a mulher aposentava mais primeiro que o esposo, né? No caso, aí melhorou mais quando a vovó chegou à aposentadoria. Aí criou os netos, que as mães saíram para trabalhar e ficou os netos, como diz aqui a história, nas costas da avó. Mas a vovó sempre amou todos do mesmo... Tudo na mesma medida, né, vovó? O que eu criei foi só a Aninha e Ralho. Só a Aninha e Ralho, né, que criou. Mas a vovó ama todos da mesma medida, né? Não tem distinção, assim, de qual gosta mais, não. Mas se pudesse morar aqui em Santa Cruz, a vovó moraria, né, de novo. Sente saudade daqui. Eu gosto daqui, Pois é, gente, a gente tá fazendo uma pequena aqui entrevista com minha avó, que já faz mais de 8 anos que ela tá morando em Pernambuco, em Pernambuco, Caruaru, com minha tia Isabel. Aí tô deixando registrado aqui sobre os depoimentos dela, a vida dela. Não foi fácil, uma mulher batalhadora, sofredora. Ela ficou viúva faz 8 anos, meu avô faleceu. E é o grande amor da vida dela, até hoje ela lembra dele, Luiz Arsênio. Pessoal aqui dos Arsênio. E a história, assim, eu resolvi contar um pouco porque é muito bonita, né? Porque ele era vaqueiro e ela era uma donzela de 18 anos. E aí a história é bonita, por isso que eu resolvi contar. Quando eu tive o primeiro filho, eu estava com 19 anos. Olha, 19 anos o primeiro filho, gente. Aí naquele tempo era parteira, né, ó? Tinha que chamar parteira. Interior. Hã? Interior. Interior da torre, meu Deus. Pegou muita água na cabeça, vovó? Vai encher os potes, hein? São lembranças boas. Aí hoje vovó tá com 86 anos de idade. Muitos anos de vida, né? Muita história pra contar. Me conta do forró, como era essa história? Toda noite tinha forró, era aqui e acolá, em vez em quando, dançava um forrozinho. Não tinha toda noite, não. Mas ele era bom do forró? O seu Luiz dançava um forrozinho arrochado. Aí vovó não tinha nada contra o filho que ele tinha fora do casamento, não, né? Ele já, já foi... Como foi, mais ou menos? Conta aí. Ele falou pra vovó que tinha esse filho, como foi? Ele falou que tinha. Ele falou como? Que tinha um menino. Tinha um menino fora do casamento. E aí vovó sempre respeitou que é o Davino, né? Mas vovó tratou ele sempre como filho também. E nunca... Nunca tive. Como era o nome da mãe dele? Alberta.
Hã? Alberto. Alberta. Vovó era amiga dela, não era comadre, né? De Lindar foi que tirou o resguardo. Nossa, ela tirou o resguardo de tia Lindalva, a dona Alberta. Mas aí, ele era bom mesmo, vaqueiro, ou era só história? Ele era vaqueiro meu. Vaqueiro fobado mesmo. Todo mundo, ele tinha até a costela quebrada, né? De noite. Vovó, ele tinha uma costela quebrada, né? Ele tinha problema, eu vi, Ele tinha costela quebrada. tinha queda de boi, né? Que era boi no pau, né? Pegava boi no mato. Cataleira. Cataleira. Tinha cachorro bom também, de caça, assim, essas coisas. Tinha cachorro? Cachorro? Sim. Só tinha um que era de carregar pro campo. Ele carregava pro campo, né? Mas ele era um homem que não faltava nada, né, vovó? Tirava leite, amanhecia o dia já na labuta, né? Pois é. E aí, vovó sente falta... O que vovó sente mais falta dele hoje? Que ele amava... Ele sempre dizia que vovó era o amor da vida dele. Praticamente ele morreu nos braços de vovó, né? Uma perca muito grande, mas a vida faz... A vida tem dessas coisas e a gente tem que aceitar e é isso. Sempre a gente casa pra viver com o cônjuge, mas a gente sabe que um dia um vai partir. A gente não sabe qual dos dois que vai primeiro, mas as lembranças sempre permanecem. Mas aí na época que, vovó, que vocês decidiram vir morar aqui na cidade, foi mais difícil, não foi não, do que no interior? Sofreram mais aqui do que lá, né, vovó? Porque aqui tudo era mais difícil, né? Porque lá plantavam, tinha suas terras, tinha um gadinho para tirar a sorte, essas coisas. E aqui na rua não, na cidade tinha que trabalhar de, como a vovó diz, de cozinheira nas casas. E meu avô dando diária, né, limpando mato de outras pessoas para ganhar. Então, o que vovó lembra mais assim? Dele pegando boia, dele na roça, como é lá no interior, quais as lembranças? Não, quais lembranças que vovó tem mais dele, assim? Essa é isso mesmo, pegando boi. E ele era bom pros filhos também? Nunca bateu nos filhos, assim, nunca foi... Não. Nunca foi um homem ruim, assim, de explorar. Era um homem conselheiro, né, vovó? Pra todo mundo ele era conselheiro, né? Brincalhão, risonho, gostava de brincar com todo mundo. Ele demais. Hã? Gostava de mim demais. Ele gostava... Ele amava a vovó. Ele... Pois é, essa entrevista, vovó, é pra ficar registrada pra sempre, porque é muito bonita a história, conta uma história de um vaqueiro que se apaixonou por uma moça de 18 anos e viveu até quantos anos, vovó? 60 de casado, por aí? Acho que foi. Mais ou menos, né? Não tem uma base. Mas viveram muitos anos, né, junto. Muitos anos, né? Muita história, né, com ele. Pois é, gente, é a história da nossa vó Belinha. Ele, se ele morresse primeiro, não queria mais saber de ninguém, né, vovó? Porque foi o grande amor da vida de vovó, foi ele, o seu Luiz. E todo mundo dessa rua que ainda hoje sente falta dele, porque era um homem muito alegre, risonho, ele não tinha intrigado, ele não tinha rivalidade com ninguém, uma pessoa que era alto astral. Pra ele... Todo mundo gostava dele. É... E a gente perreava ele, todo dia perreava ele, não lembro, gosto de lembrar. Ele Belinha, Luiz, nem abraço de Belinha, ele gostava de agarrar a vovó mesmo, dançando no meio da casa. Quando a vovó acendia o cachimbo, ele, ô minha véia. Ele gostava de chamar a vovó de minha véia. Ele sempre foi carinhoso com a vovó, com todo mundo, com os filhos, com os netos. Ele também, vovô, ele tinha isso, ele não tinha um neto preferido dele. Pra ele, era todos os netos era preferido. Ele era um jeito só, ele tratava todos iguais. E ele se preocupava com todos. Não importava se fosse filho de Lindalva, de Isabel, de Mansueta, de Evangelista, ele se preocupava com todos. E sempre vovó resguardou isso, né, vovó? As lembranças dele e preferiu não... Sempre lembrar a parte boa, né, vovó?
Lembrar sempre a parte boa da história. Não chorar, porque o que foi não volta mais, mas lembrar daqui pra frente com alegria. Que é isso que a vida, que é importante da vida, né? Arrodeado de netos e filhos e ter um suporte. Mas é muito bonito, por isso que eu registrei a história, porque quando a vovó falou que ele era vaqueiro e ele fazia questão, né, vovó, de sempre deixar o gado lá na casa de seu evangelista, que era o pai de vovó, e o velho já tava desconfiando, né, vovó? O velho desconfiou, né, vovó? Aí você ia pra Aba da Serra junto, os festejos, né? Foi, da Serra. Dançava muito lá, vovó. Ele só deixa... E aí a irmã minha fica mó ciúme com ele. Oh, meu Deus, com ciúme. Essa quem tu quer? Quem tu quer tá excitado, mano? Tá bem excitado. E vovó era vaidosa, hein? Aí o meu tio foi levar ele lá, eu tava sentado, mostrar. Aí a minha filha deu um escândalo lá na da Serra. Foi. E todo mundo olhando. Com ciúme, gente. Sim. Logo a vovó Porque disse que... Nós fomos e viemos pareados, sabe? Ele pega minha mão e era com ciúme. E naquele tempo, vovó... Eu queria ele, eu que era. E naquele tempo, vaqueiro era cobiçado, né? As mulheres davam valor ao vaqueiro. E ele era um vaqueiro bem... Ele disse que, eu ouvi dizer que disse que ele chegava no lugar... Isso é a história que o povo conta. Que ele chegava de Gibão Perneira já pedindo uma dose. Diz que o cavalão dele era bom. Era uma égua ou era um cavalo? O cavalo, ele possuía dois animais. Dois animais, né? Ele possuía uma burra e um cavalo. O cavalo era dele campear. De campear. Diz que ele disse que ele campeava bem de noite, né, vovó? Também disse que ele só pegava gado à noite, né? Pegava e deixava lá. Aí essa profissão, pai não quis. Aí no caso de Mansueta, foi o único que deu continuidade. Só quem quis estar com gado foi Mansueta. Foi. Os netos também não quiseram. Qual é o que tem gado? Pois é. Mansueta não sei. Que Mansueta ama mesmo o interior, ele ama o que faz lá. Assim, eu acho que é o único que da família mesmo que puxou a vovô foi só Mansueta. Assim, o DNA dele de gostar de bicho, capiar, de tá. Porque vovô, ele era... Atravessava rio, né, vovó? De nado também, né? Ele era um bom nadava bastante, bem, né? Amarrava a roupa na cabeça e caía na água. Ele? Meia-noite. Queria ver vovó atravessar o rio de nado. Era. Vixe! Pois ele era danado. Naquele tempo, os rapazes, quando queria ver uma moça, não tinha negócio de que empatasse não, né, vovó? Nada, não. Tinha não. Vinha a cavalo mesmo, botava um facão na cintura, né, vovó? E atravessava o rio a nado, tirava a roupa, botava na boca e saía nadando. Pois é, vovó tem muita história mesmo pra contar. Se for contar as coisas que passou por ele, ainda tem mais coisa ainda. Coisa bonita, né, vovó? História mesmo, bem bonita pra contar. Tem a história do que ele foi para a rua e chegou de noite. Aí meu segredo era rapaz, sabe? Aí eu não dou nome mesmo. A história que diz que via lobisomem, né, na época. Eu não dou nome. Meu filho, era lobisomem. Diz que ele era corajoso, o vovô pegou o homem com as mãos, né? É tu que virou lobisomem, vem dizer que é você? Pegou. Ele tinha coragem, o vovô era destemido mesmo. Era um homem que tinha muita coragem. Nevo. Não era lobisomem, não, era um homem. Vovó, uma coisa que... Uma capa preta. Uma capa preta fazendo... Que o homem... Vovô contava que esse homem gostava de... Depois de meia-noite em diante, ele vestiu uma capa... Fazer uma parte pro povo. Fazendo medo pro povo. Aí vovô disse, agora eu pego ele. Aí teve uma noite que vovô foi lá e pegou e descobriu quem era, né? Descobriu quem era. Descobriu quem era a pessoa. Eu não lembrava o nome dele. Pois é. Ele é medonho, ele é navalha, ele cansou de ver fogo. Aqueles fogos da vagem, ele via vulto, aquelas coisas tudo. E ele não tinha medo não, né, vovó? Não tinha medo não. Temido mesmo. Uma coisa que é de admirar em vovô é a coragem dele. Vovô, ele não era um homem de pouca fé. Todo dia ele orava para almoçar, jantar. Ele tinha as devoções dele. Tinha as orações dele. Tinha. E ele... no cavalo, ficava só que ia montar e ia rezando. Orava muito. Ele tinha as devoções dele. E ele não era um homem de pouca fé. E outra, o que eu mais admiro nele era a força
de vontade que ele tinha de viver e o nervo dele que era de aço. Não era qualquer coisa que abalava ele, não. Com 86 anos, que foi a idade que ele morreu, eu admiro ele até hoje pela fé que ele tinha e a coragem. Muita fé. Vou ensinar algumas orações para vovó e vovó não lembra mais. Porque raramente eu chegava na casa de vovó para dar beijo a ele tava lá orando. A de viajar mesmo, não esqueci não. Ele tinha oração de viajar. Tinha várias orações. Pois é, gente, aqui é a minha avó Belinha que tá aqui. E ela tem muita história para contar. Tô tentando ensinar. Esses idosos, assim, que é mais de antigamente, eles sabem muitas coisas, assim, sobre reza, curandeiro, curar bicho nos animais, essas coisas. Ele tinha uma simpatia, né, que chamava simpatia. Mas aí ele não chegou a ensinar nenhum filho, assim, pra escrever no caderno, nem pra vovó mesmo, né? Ele deu uma oração às pessoas ainda. Chegou a passar pra alguém, né, mas... Ele ainda aprendeu ainda. Pois é, gente, encerrando aqui a entrevista com minha avó. Que Deus abençoe. Espero que vocês gostem.